Boa noite. O ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul disse hoje que a extradição de Manuel Chang continua no Tribunal Supremo. O pronunciamento de Ronald Lamola é antecedido por uma nota de imprensa de extradição de Chang para os Estados Unidos da América. Foi durante uma conferência de imprensa sobre os grandes processos de extradição que a África do Sul tem por decidir que o ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais fez o ponto de situação sobre o caso Manuel Chang. On 17 August 2021, a decision was taken to extradite Mr. Chang to the Republic of Mozambique by myself as the Minister of Justice. The Forum de Monitoria de Osmento brought an application to review and set aside the minister's order. The matter was heard, and on 9 November 2021, Judge Victor gave an order setting aside our decision and substituting it with an order that Mr. Chang should be extradited to the United States of America. Mozambique then filed an application to the Constitutional Court to appeal the judgment. The Constitutional Court dismissed the application with cost. With regards to this matter, it is still in the SCA for argument and also for decision. Entretanto, antes desta comunicação, o mesmo Ministério da Justiça e Serviços Correcionais colocou em circulação esta nota de imprensa com conteúdo quase igual à comunicação do ministro. O diferencial é que anunciava a extradição do ex-ministro moçambicano das Finanças para os Estados Unidos. O Sr. Chang terá, portanto, de ser entregue às autoridades norte-americanas. Lê-se no documento. Na verdade, nesta altura, o executivo sul-africano não teria como decidir o destino de extradição de Manuel Chang, visto que o processo ainda está em curso no Tribunal Supremo e Moçambique aguarda pela decisão sobre um dos recursos submetidos. O outro recurso do país foi recentemente negado pelo Tribunal Constitucional. Manuel Chang está há mais de 3 anos e meio detido na África do Sul, aguardando decisão sobre a sua extradição. O veterano da luta armada de libertação nacional, Alberto Chipande, denuncia tribalismo nas instituições do Estado. Alberto Chipande questiona o facto de maior parte dos implicados no caso das dívidas ocultas ser da região sul do país. Chipande falava este sábado numa palestra na cidade de Maputo. Onde lá estudou, graduou, se ele ficasse para ele fazer por si próprio, nós teríamos livre. Samora deixou de ser enfermeiro. Veio aqui, dirigiu o país todo, não fez lá. Estaríamos aqui. Se só não era estudante de medicina. Deixou tudo, foi, juntou-se. Debusa também, era o chefe do núcleo dos estudantes, carregou muito Joaquim Jovem, foi para lá com ele. E vocês fazem hoje não, vocês quando fazem hoje olham na tribo, olham no irmão, olham no companheiro, é isto. Você há de ver no ministério, uma filha da mesma tribo. Ou irmãos ou o quê? Jovens, como patriotas, olhem na juventude, que pode olhar e ter a confiança no patriotismo. Não você, não nós como tribo, mas nós como moçambicanos. Eu fiquei muito escandalizado, sabe? Quando vi aquele tribunal ali, na tenda ali, a maioria são do sul. Desculpa lá. Marongas e Manhambane. Machangana de gás. Um pouco foram para os caras ali. E outros deixaram onde? Macondes, Macuas. Cenas, Ndaus. É isto.
Desculpa lá. A polícia reativou o uso do bafômetro devido ao elevado número de acidentes de viação. O controle do álcool em automobilistas tinha sido suspenso há sensivelmente 2 anos. A STV tem reportado a ocorrência de vários acidentes, com destaque para o desta segunda-feira e outros 2 no domingo, que mataram uma pessoa, feriram várias, além da destruição de uma casa e outros danos materiais avultados. Aliás, os acidentes fatais vêm ocorrendo um pouco por todo o país, com destaque para o distrito da Manhissa, na província de Maputo, facto que levou o comandante-geral da polícia a reativar o controle de álcool nos automobilistas. Havendo necessidade de reforçar as medidas de prevenção e combate aos acidentes de viação que nos últimos tempos têm resultado em número elevado de vítimas humanas e destruição de patrimônio público e privado, e tendo em conta o alívio das medidas de prevenção da propagação da Covid-19, instruo o levantamento da instrução que suspende o uso de alcoolímetros para as atividades de controle de álcool aos automobilistas. Determina a instrução assinada por Bernardino Rafael, que vigora desde sexta-feira. O uso de bafômetro ou alcoolímetro tinha sido suspenso a quando da eclosão da Covid-19 no país, em março de 2020. Isto porque podia ser um meio de propagação da doença. Na nova instrução, o comandante-geral da polícia determina também que, durante as atividades de fiscalização, realização de palestras e atendimento de acidentes de viação, devem manter a observância de medidas de prevenção da propagação da Covid-19 recomendadas pelas entidades competentes. A instrução determina igualmente que a corporação deverá intensificar palestras nas empresas, igrejas, terminais de transporte público de passageiros e em todos os locais de maior aglomeração de pessoas. Um autocarro de passageiros com 100 pessoas perdeu travões em plena marcha na cidade de Maputo. Não houve danos humanos, mas a viatura embateu contra a estrutura de proteção da Praça dos Heróis. O autocarro seguia a rota Albazine Baixa, tendo passado antes pela Praça dos Combatentes ou simplesmente Esquelene. Depois foi seguindo por aqui a Avenida das FPLM, isto por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira. E porque havia necessidade de abrandar a marcha neste ponto para poder aceder à rotunda que está junto à Praça dos Heróis, e porque o autocarro já vinha, segundo informações que apuramos cá no local, perdendo, portanto, os travões, o motorista não conseguiu abrandar a marcha e, como consequência desta situação, o autocarro invadiu aqui a estrutura de proteção da Praça dos Heróis Nacionais e, não havendo recurso, foi galgando esta estrutura de betão e o autocarro foi ali se instalar. Houve como danos preliminares que conseguimos ver a quebra total de toda a suspensão frontal, e também há registro de quebra de alguns acessórios do motor, visto que o óleo do motor está a drenar-se, incluindo a água que é usada para refrigerar o motor também está espalhada no chão. Das cerca de 100 pessoas que faziam viagem naquele autocarro, há indicações de que não houve feridos, tendo havido registro de algumas pessoas que ficaram assustadas e por isso foram levadas ao Hospital Geral de Mavalane, de onde depois tiveram alta hospitalar. Por enquanto, esta é a informação que é possível avançar em relação a este sinistro registrado às primeiras horas de hoje, aqui na capital do país, a cidade de Maputo. Gaspar Chirinda, Amândio Borges, STV. O preço do transporte municipal da Beira subiu. O aumento varia de 5 a 15 meticais. A nova tarifa está a ser cobrada desde a semana passada. Os transportes municipais da Beira, antigo Transportes Públicos da Beira, mais conhecidos por TPB, uma empresa gerida pelo Conselho Autárquico do Chiveve,
agravaram a sua tarifa de 10 para 15 meticais nas rotas urbanas, tal como o Chapacém. Este aumento apanhou os utentes de surpresa, pois em nenhum momento esta transportadora informou aos seus passageiros que os preços seriam agravados. Não tem como, estamos mal. Vulneráveis somos nós. Não há salários para isso, estamos a pagar. Mesmo que se diga que há salário mínimo aumentado, mas não compensa. Está caro. Está caro mesmo, assim sair da Espangar até aqui 15, daqui de novo, até no mercado 15 meticais, 30 meticais. Nós estamos vender só para transporte. Alberto Ntacanhar, diretor-geral dos transportes municipais da Beira, socorreu-se aos aumentos dos combustíveis. Ele explicou que há cerca de um ano a transportadora gastava cerca de 800 mil meticais em combustíveis por semana e atualmente gasta cerca de 2,5 milhões de meticais. O custo de operação é elevado, é necessário fazer uma engenharia técnica para ver que a empresa não possa fechar as portas. E a engenharia técnica passa simplesmente por aumentar alguma taxa para fazer um equilíbrio, trazer um equilíbrio entre o custo de operação e a tarifa aplicada. Ademais, a nossa tarifa até hoje é uma tarifa social, uma tarifa bonificada. Refira-se que os transportes municipais da Beira operam igualmente em rotas periurbanas, onde as tarifas foram igualmente agravadas, subindo de 20 para 30 meticais da Beira para Dondo e de 30 para 45 meticais até Mutua. Uma pessoa morreu e outras 8 desapareceram depois de um naufrágio no rio Zambeze, na província de Tete. O administrador do distrito de Mutarara diz que o naufrágio foi provocado por um hipopótamo que atravessava as margens do rio. Os bairros da Liberdade e Machava Bonissa, no município da Matola, vivem dias cada vez mais difíceis devido ao fraco escoamento das águas das chuvas. Os munícipes pedem, mais uma vez, a intervenção da edilidade. Ruas alagadas, valas de drenagem entupidas, lama e erosão dos solos são problemas que caracterizam alguns bairros do município da Matola devido a águas acumuladas de chuvas. Estamos a pedir socorro, grande socorro mesmo. Com as ruas que dão acesso à sua casa intransitáveis, Georgina Francisco, residente no bairro da Liberdade há mais de 45 anos, conta que o problema é antigo. Já estamos a passar um inferno aqui, porque nem podemos receber visita, nem podemos sair, nem podemos fazer nada, nem com condições de carro, não pode andar de carro aqui, nem nada, por causa dessa situação aqui. Sempre que chove, o drama das inundações agrava-se neste bairro devido ao fraco escoamento das águas das chuvas. Vivemos na água, é assim a situação. Quando chove, mesmo para a gente andar, eu tive que fazer uma drenagem só minha, para eu poder passar com a minha família, para podermos sair para fora. Para não viver em casas alagadas, alguns proprietários decidiram abandoná-las, facto que criou condições para o crescimento do capim. Mosquitos, nem temos como evitar, porque de maneira como está. Doenças, malária, tem muitos mosquitos aqui na minha casa, aqui, por causa dessa água. A situação é também crítica no bairro da Machava Bonissa, onde a fúria das águas tem agravado o problema da erosão dos solos. Cada vez que chove, aqui se cava mais. Como vocês veem, as casas estão em cima, mas a rua em si é que está embaixo. Só por chover um bocadinho já é uma situação muito preocupante. Devido à erosão, os muros de vedação começaram a cair e a família Bomba, que tem o seu abastecimento comercial ao pé da rua, teme que o pior aconteça. Nós precisávamos que talvez o município arranjasse as estradas, mas estamos a ver que parece impossível. Fartos de promessas sem solução, os munícipes dizem-se indignados com as autoridades. Já passa anos e anos, sempre quando nós vamos pedir socorro, prometem para virem limpar. O que estão a fazer é só tirar capim e deixar esse matope aqui. Sobre o assunto, a edilidade da Matola, contactada telefonicamente pela STV, prometeu pronunciar-se esta terça-feira.
Ao contrário do que tinha sido prometido, a estrada que liga a vila sede do distrito de Marraquém à localidade de Macaneta, na província de Maputo, não será entregue este mês. As obras estão atrasadas. Esta placa indica que a construção da estrada Marraquém-Macaneta começou a 28 de abril de 2021 e terminaria na mesma data do ano 2022, num orçamento de 431.175.330 meticais. Até 28 de abril deste ano, a obra não foi concluída, o que levou à extensão do prazo para 30 de julho corrente. A 6 dias do fim deste prazo, no terreno ainda há muito trabalho por fazer, ou seja, de novo os prazos vão falhar. Os moradores de Marraquém, incluindo automobilistas, manifestam preocupação com os atrasos na realização da empreitada. Essa demora também acho que prejudica um bocado, porque de abril para cá já passam quase 3 meses. Ele disseram que era julho, mas acho que aonde levar até setembro isso. O transporte vai continuar a escassear na rota Marraquém-Macaneta enquanto a estrada não for concluída. E neste momento os moradores recorrem a carros de caixa aberta para as viagens. O atraso da obra, por mim, acho que esse empreiteiro não tem prática de fazer as obras assim. Porque está a ver agora não tem pavê. A ideia é boa, em primeiro. O problema deles é serem lentos. Em alguns troços, como é o caso deste que estamos a mostrar na imagem, já tinha sido colocado o pavê, mas teve que ser removido instantes depois porque descobriu-se que não tinha a necessária qualidade. O exemplo desse pavê é este que temos cá em mãos. Mas não é apenas a estrada que liga a vila sede do distrito de Marraquém, a localidade de Macaneta, que está atrasada. A construção da portagem de Macaneta também não está a ser célere. As obras devem ser entregues em dezembro deste ano. Porém, até agora, o que é possível ver no terreno são apenas estes pilares. A STV contactou telefonicamente a Rede Viária de Moçambique, concessionária desta estrada, para compreender o que pode estar por detrás da demora na conclusão destas obras. Mas a área de assessoria de imprensa da instituição pediu que aguardássemos. Moçambique produziu mais de 543 quilos de ouro só no primeiro semestre deste ano. A meta de todo este ano é de 815 quilos. Os números representam um aumento. Há 3 anos que o país registra um aumento considerável na produção do ouro. Em 2019, produziu-se mais de 429 quilos contra os 400 que estavam previstos. No ano seguinte, o país esperava produzir 430 quilos e a meta fixou-se em 487,9. Em 2021, o aumento na produção do ouro voltou a ser significativo, tendo-se superado a meta de 550 para 764,5 quilogramas. Este ano, o aumento poderá ser ainda maior, pois, segundo as autoridades, esperava-se produzir 815 quilos de ouro, mas a meta poderá ser ultrapassada e chegar a 1 tonelada, uma vez que no primeiro trimestre chegou-se a pelo menos 543,7 quilogramas. Quer dizer que nós aumentamos a capacidade de controle a partir do rastreio que a unidade de gestão do processo Kimberley tem feito a partir da mina, saber o quanto é que produziu e a quem vendeu. E reduzimos assim o contrabando. Até ano passado só tínhamos 2 empresas que faziam exportação do ouro. Mas por causa do rastreio, o segmento que é feito a partir da base das áreas de produção, se a pessoa produz, paga seu imposto, mas tem que mostrar a quem vendeu. E essa pessoa, onde é que levou o produto?
Graças a esse rastreio, no primeiro trimestre deste ano, foi possível também recuperar cerca de 20 quilos de ouro não declarado. Foram recuperadas ainda 4 quilos de turmalina preta, 271 gramas de turmalina classe A, perto de 70 gramas de granada e 12,7 gramas de refúgio de turmalina. No primeiro trimestre, houve entrada de mais 2 portadores e neste momento decorrem negociações com mais 3 portadores desses minérios. Criar facilidades para que todos possam exportar legalmente e quando exportam legalmente aumentamos as divisas ao governo. Em novembro do ano passado, o país foi admitido para o processo Kimberley, ou seja, passou a ter autorização para exportar diamantes. Entretanto, ainda não se sabe quando será extraída a primeira pedra deste recurso, pois neste momento decorrem estudos. Ainda este ano, o país terá, para além de Maputo, mais 2 entrepostos comerciais para exportações, sendo um na província de Manica e outro em Nampula. Rastreio e controlo ditam o crescimento da produção do ouro no primeiro semestre deste ano no país. É momento de observarmos uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Vários trabalhadores da empresa Contact, que presta serviços de atendimento ao cliente na Vodacom, queixam-se de falta de salário, maus tratos e péssimas condições de trabalho. Entretanto, a empresa envolvida distancia-se das acusações e afirma que está a trabalhar junto dos colaboradores para perceber as inquietações. Estamos aqui para reivindicar o nosso salário. Se for para nos mandar embora, que nos mandem embora. Indignados, vários trabalhadores do centro de chamadas da Vodacom, sob gestão da Contact, paralisaram suas atividades e amontinaram-se de frente das instalações da empresa de telefonia móvel para expor inquietações. Estamos a reivindicar mais o essencial salário. Nosso salário não aumenta quase há 5 ou 6 anos, se não me engano. Estamos a receber a mesma miséria. O custo de vida subiu. Trabalhamos como escravos atuais, escravos modernos, assim posso dizer. Nunca muda nada, trabalhamos sob pressão. Chamamos o nosso patronato não quer responder-nos nada, que é a Contact. Tentar interagir com a própria Vodacom, qual foi a reação? Se não quisermos trabalhar, podemos ir embora. As queixas dos operadores da linha do cliente da Vodacom, filiados à Contact, não se limitam apenas nos seus ordenados. Este grupo de trabalhadores denuncia maus tratos por parte do patronato. Nós ouvimos insultos de todo tipo e não podemos fazer nada, simplesmente temos que ficar ali a escutar. Nós somos impedidos de ficar doentes, como se nós escolhêssemos ficar doentes. Das 8 horas em que nós trabalhamos, nós temos 15 minutos para ir à casa de banho. Imagina atender chamadas por 8 horas e só nos darem 15 minutos para ir à casa de banho. Não tivemos um aviso prévio que iriam nos retirar as carinhas para um certo período. Então, nós não programamos aquele plano que nós temos para cada mês. Não fizemos um plano para podermos nos sustentar durante este tempo que teremos que gerir o nosso dinheiro, o salário que já é baixo. Por sua vez, a Contact diz que não percebe a indignação de seus colaboradores. Hoje de manhã fomos surpreendidos com a informação de que alguns trabalhadores não estavam a exercer as suas atividades. E desde lá até então estamos a tentar perceber a questão, o que se passa, porque não recebemos infelizmente nenhuma comunicação antecipada ou anterior a isto, informando ou alegando essas situações que o senhor aqui está a apresentar. E neste momento o que estamos a fazer é trabalhar internamente a tentar perceber o que se passa e a tentar, junto dos representantes deste grupo, perceber o que se passa. Questionado sobre a falta de salário, o responsável diz não ser verdade. Podem existir exceções, e são exceções, na verdade, mas todos os salários são pagos a dia 25. A Contact garantiu à STV que está a efetuar um trabalho em coordenação com a Vodacom e o Ministério do Trabalho para resolver a situação o mais rápido possível. As escolas do Sri Lanka foram reabertas parcialmente.
depois de cerca de um mês de encerramento. A escassez de combustível ditou a fraca afluência dos alunos. Cerca de um mês depois, as portas das escolas públicas no Sri Lanka voltaram a abrir-se após o encerramento devido à falta de combustível no país. Esta segunda-feira, primeiro dia de aulas, apenas 50% dos alunos esteve nas escolas. Para fazer face à suspensão das aulas presenciais, em junho passado, o governo singalês adotou um modelo de aulas online, mas segundo os encarregados de educação não teve o impacto desejado. Apesar da reabertura, os funcionários públicos de outras instituições vão continuar a trabalhar em casa por pelo menos um mês, porque a falta de combustível persiste naquele país e cria constrangimentos nas deslocações. O Sri Lanka tem sido palco de manifestações contra o governo e culminaram com a demissão e fuga do presidente Gotabaya Rajapaksa. Olhamos agora a cultura. A ministra da Cultura e Turismo lançou em Maputo o projeto Resistência e Afirmação Cultural. A iniciativa visa fomentar a investigação e recriações contemporâneas de manifestações artísticas. O Cinescala recebeu esta segunda-feira a cerimônia de lançamento do projeto Resistência e Afirmação Cultural, o qual visa fomentar a investigação de manifestações artísticas que ocorreram durante o processo de libertação do colonialismo nos PALOP e Timor-Leste. É um projeto que está bastante focado na equidade de gênero, manifestações artísticas, tanto de dança, ou teatro, ou música, que ocorreram durante o processo de libertação colonial nos países de língua oficial portuguesa, em Timor-Leste e também nas lutas antifascistas em Portugal. A intenção da iniciativa é mapear linguagens artísticas a fim de serem recriadas e tornadas contemporâneas, mantendo a sua identidade original. Durante esse processo de luta, teria havido em todos os nossos países uma enorme produção de manifestações culturais e artísticas de resistência. Mas também havia criações específicas e próprias que eram feitas pelas pessoas que estavam, digamos, engajadas nessa luta. Neste evento, a iniciativa foi lançada pela Ministra da Cultura e Turismo. A nossa presença tem em vista louvar a iniciativa, que consideramos ser de grande valor cultural, pois as manifestações alvos do projeto serão dirigidas por jovens mulheres que terão a oportunidade de mostrar, através da sua performance, as diversas formas de ser e estar nas artes a serem representadas. Aproveito o momento para reiterar a nossa satisfação e o agradecimento à União Europeia pela confiança depositada na cooperação portuguesa para a implementação de um projeto que tem já resultados positivos. O projeto Resistência e Afirmação Cultural conta com a participação dos 5 membros dos PALOP e Timor-Leste e é coordenada por Moçambique. É momento de observarmos mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital Maputo. Pela manhã a temperatura vai ser de 15 de mínima e ao longo do dia os termómetros vão atingir uma máxima de 26. A previsão de céu limpo na capital do país, Xai-Xai, céu ligeiramente limpo, 15 de mínima e 24 de máxima. Em Ambano os termómetros vão atingir uma máxima de 25, uma mínima de 16. Avançamos agora para o centro do país, começamos por Beira, em Sofala, 16 de mínima e 24 de máxima. Continuação de céu ligeiramente limpo. Em Chimoio, a previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 11 de mínima e 22 de máxima. Climane, 15 de mínima e 18 de máxima e 28, aliás, de máxima. Previsão de chuviscos, Tete, na Foz e Regra, 17 de mínima e 26 de máxima. Avançamos agora para o norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome. Pela manhã a temperatura será de 18 graus e ao longo do dia vai atingir os 27. A previsão de céu ligeiramente limpo. Céu limpo para Lixinga, 9 de mínima e 20 de máxima. Pemba, 18 de mínima e 27 de máxima. A previsão de céu ligeiramente limpo para Cabo Delgado. Até já. De volta às notícias. Afinal, a água que danificava parte da Avenida Milagre Mabote, na cidade de Maputo, não vinha apenas dos cauás removidos pelo município. Os moradores do prédio próximo ao local acusam a idilidade
de bloquear a passagem das águas. Os locais de lavagem de viaturas, vulgos car wash, saíram, mas a água neste local permanece e continua a condicionar o trânsito de viaturas. Segundo os moradores deste edifício, que está de frente ao local onde foram removidos 2 car wash, as águas negras saem daqui e a culpa é da idilidade de Maputo. O Conselho Municipal veio aqui, veio tapar esta tampa que está aqui no meio desse arreal, onde a água sai e vai desaguar ali e da sua vez vai para aquela tampa que está ali onde está a passar aquele carro vermelho, aquilo para poder desaparecer a água. Então, por sua vez, não foi, eles vieram tapar com aqueles carros deles e pronto, a água começou a sair desta maneira para aqui para a estrada. É o bloqueio de uma tampa igual a esta que, segundo o morador, está a provocar mau cheiro há 3 meses. Os automobilistas também não escapam. Nós pensávamos que o município, quando tira esse pessoal daqui, iam reparar a estrada conforme que nós pensávamos, mas não estão a fazer isso. Reparamos o carro, voltamos no dia seguinte. Esse é o único caminho que nós temos. Nós estamos aqui atrás, vamos para lá todos os dias. A escassos metros, há um outro problema que aos poucos vai degradando esta parte da Avenida Milagre Mabode. Com os esgotos entupidos, a água transborda e torna a rua de Xilembene intransitável. Um problema que afeta também os prédios. Segundo os moradores, a situação existe há anos. Por vezes tem havido intervenções, mas quando chove, tudo volta, como explica esta idosa. Arranjaram, sei lá, se é uma empresa ou quê, para poderem ver aquilo ali. Só durou uns 2 meses. É necessário fazer uma nova tubagem do desvio. Quando ainda estávamos no local, esta equipa do Conselho Municipal de Maputo chegou e começou a desentupir os drenos. Uma ação que, segundo o diretor de infraestruturas a nível do município, é provisória. Neste momento estamos a fazer a limpeza do coletor que está ao longo da Avenida Corte de Lusaka, que é para minimizar este funcionamento, para assegurar que ali o escoamento da água funciona ou melhore. Mas é necessário fazer uma intervenção bastante estruturante naquele coletor. É preciso fazer algum desvio do coletor, de modo que ela funcione de forma eficiente e que não crie constrangimento naquele ponto. Sobre a acusação de bloqueio, a idilidade desmente e diz que se o tivesse feito, muito mais prédios estariam a passar pela mesma situação, porém promete uma intervenção em breve. Olhamos agora o desporto. 10.000 pessoas foram ontem assistir ao jogo entre Moçambique e Zâmbia. Os espectadores afirmam que o empate dos Mambas foi um bom regresso aos campos, depois da interdição do Estádio Nacional do Zimpito. O antigo presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Chafi Cidade, diz que houve falta de celeridade por parte das autoridades na tramitação do processo de pedido de nacionalidade do treinador português Alberto Lário. Chafi Cidade diz que é a favor da legalidade. Ainda assim, considera que é preciso que as autoridades sejam céleres na tramitação de processos. Para si, não faz sentido que o pedido de nacionalidade moçambicana por parte de Alberto Lário ainda não tenha sido respondido, envolvidos 6 anos. Eu não estou a dizer ultrapassarmos a legalidade ou pisarmos a legalidade. É preciso que nós, em algum momento, também tratemos os documentos de forma rápida, porque uma pessoa que está 6 anos à espera, a gente em algum momento tem que dizer sim ou não. E é isso que não está a acontecer com o Alberto Lário. Cidade diz ainda que Alberto Lário tem dado o seu contributo para o desenvolvimento do atletismo moçambicano, estando como fruto do seu trabalho a criar campeões. Não podemos permitir pessoas ilegais em Moçambique, mas também temos que
valorizar aqueles que fazem alguma coisa para Moçambique, que é o caso do Alberto Lário. Entretanto, Alberto Lário não será mais repatriado para o seu país de origem, tendo-lhe sido dada a oportunidade de legalizar a sua documentação. O técnico está neste momento internado numa das unidades sanitárias da capital do país. Suspeita-se que o mesmo tenha contraído Covid-19 na cadeia onde estava detido. E agora vamos ao encontro de Boaventura, município que já está posicionado para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Município, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Alberto Chipande denuncia tribalismo e nepotismo nas instituições do Estado e dá como exemplo a zona sul do país. O veterano de luta de libertação nacional pergunta por que maior parte dos implicados das dívidas ocultas são da zona sul. Alberto Chipande vai mais longe e dá exemplos de vários grupos étnico-linguísticos do sul do país. Alguns dos casos são xanganas e também rongas. Chipande não para por aqui. Diz que no processo das dívidas ocultas, e passo a citar as suas palavras, foram buscar uns poucos mananchuabos, são as suas palavras, para o processo das dívidas ocultas. Palavras polêmicas que estruturam ou definem os problemas do país, as atitudes e os comportamentos das pessoas a partir da sua etnia. Digamos, neste caso é a etnicização da corrupção. Vamos discutir este tema aqui no Noite Informativa, levantando várias questões, até que ponto é que com as responsabilidades que tem, por ser uma figura histórica, as palavras de Alberto Chipande não fraturam ou não estratificam ainda mais a sociedade moçambicana. De qualquer forma, Chipande é das poucas personalidades que, com estas palavras, coloca o dedo na ferida. É das poucas personalidades que exterioriza aquilo que muitas vezes discute-se em círculos públicos e privados fechados. De onde és, quem és e qual é a sua terra para ocupar uma posição importante em Moçambique. Vamos discutir este tema com três convidados. Agostinho Zacarias, que é nosso convidado habitual às segundas-feiras, e vamos ter um outro painel composto por Helder Jawana, ele é sociólogo, e João de Barros, que é diretor do Centro de Estudos Estratégicos. Portanto, com estas três pessoas, vamos discutir o alcance das palavras de Alberto Chipande. Houve hoje confusão no processo de extradição de Manuel Chang. O governo sul-africano, através do Ministério da Justiça e Assuntos Correcionais, emitiu um comunicado a dizer que Manuel Chang era extraditado para os Estados Unidos. O mesmo Ministério, portanto, corrigiu a informação e disse que o assunto está em tribunal. De qualquer forma, vamos usar esta ocasião para fazer um apontamento, digamos assim, para fazer uma atualização sobre como é que está o processo de extradição de Manuel Chang. Boris Yamir, que tem estado a acompanhar o processo do início, vai muito rapidamente explicar o que aconteceu hoje e em que situação está este processo de extradição de Manuel Chang. Hoje vamos também olhar para as eleições em Angola. Uma das fases mais importantes arrancou este sábado, a fase da campanha eleitoral. As eleições, o período de votação é 24 de agosto. Vamos aqui discutir, digamos, até que ponto é que as circunstâncias da morte de José Eduardo dos Santos podem influenciar nestas eleições. Vamos também discutir aquilo que vários analistas têm colocado, de que estas eleições podem ser eletrizantes, tendo em conta as promessas levantadas por João Lourenço, pelo MPLA e a situação socioeconômica de Angola hoje. São estes os temas que servimos, caro telespectador. Já sabe onde nos encontrar, é na STV Notícias. Eu e os meus convidados aguardamos por si. Arrancamos com o tema da extradição de Manuel Chang, mas, digamos, o nosso principal tema, o nosso principal assunto são as palavras de Alberto Chipande. O convite está feito, é daqui a pouco no canal de notícias, logo depois do Jornal da Noite. Chegamos ao fim da edição de hoje, mas voltamos amanhã, à mesma hora, aqui onde a gente se vê. Boa noite.